Galera, bom dia, né? Vamos para mais uma aula aí online, tá? Vou botar o link lá no YouTube para você ter acesso. Detalhe, lembre que o seu módulo 6, né, ele é um módulo de exercício e revisão. Então, qualquer dúvida que você tiver, posta lá para mim, tá? Por favor. Senhores, último módulo, né, se eu não me engano, a gente falou de Revolução Industrial, né? Provavelmente deve ter sido o último módulo que a gente falou, se eu não me engano, foi Revolução Industrial, sim. Foi Revolução Industrial. Agora, senhores, a gente vai entrar, né, num tema muito complexo, tá? Mas não é complexo assim de difícil de ser entendido. É um tema complexo porque é um tema de dimensões continentais. A Revolução Francesa, né, e aí eu já estou te adiantando uma discussão que a gente vai ter mais para frente, a Revolução Francesa ela é considerada a materialização do iluminismo. Tranquilo isso? O que é você materializar o iluminismo? Quando eu dei aula de iluminismo para você, você sabe muito bem que eu falei que o iluminismo, né, ele é uma coisa que vive no campo das ideias. É uma coisa que vive dentro da mente das pessoas, né, e que teorias são elaboradas, como por exemplo a teoria do liberalismo, como por exemplo a teoria da divisão dos três poderes. Tudo aquilo ali foi uma coisa muito teórica, né, falando do iluminismo. Agora não, na Revolução Francesa você tem a materialização dessa criação do iluminismo, né, no âmbito revolucionário. Por exemplo, na Revolução Francesa você vai ter a transformação do regime na França. Na Revolução Francesa você vai ter a decapitação de um rei em praça pública, né? Na Revolução Francesa você vai ter uma total reformulação no parlamento, né, francês. Você vai ter uma ampliação da participação burguesa na política da França. Então tudo isso, né, são coisas que foram pensadas no iluminismo, mas que foram praticadas na Revolução Francesa. Senhores, o cenário da França pré-revolucionária, eu botei aqui para vocês 1750, né? Mas você sabe que nunca tem uma data específica para isso. Mas mais ou menos a partir de 1750, e aí eu estou falando do século XVIII, né? Óbvio, senhores, se eu estou falando do século XVIII, já ocorreu o iluminismo, né? A França, ela começa a passar por um processo de intensa transformação. A própria burguesia francesa, né, ela vai começar, baseado nos princípios do iluminismo, a contestar o poder do rei. Como assim, professor, contestar o poder do rei? Senhores, contestar o poder do rei, né, em privar a liberdade de expressão, tranquilo? Contestar o poder do rei em privar as liberdades individuais. Contestar o poder do rei pela incessante carga de impostos que ele aplicava em cima, né, da burguesia, beleza? E também pelos privilégios da nobreza e do clero, que além de não pagarem impostos, tinha todo, né, a sua estrutura sustentada pelo terceiro estado, tá? Senhores, só um detalhe. A pirâmide social na França, antes da Revolução, era mais ou menos assim, tá? O primeiro estado, que era o clero, beleza? O segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era burguesia e povo. E acima de todo mundo estava o rei. Esse era o estado da França à época. Tranquilo isso? Então acho que isso não é muito confuso de você entender, porque é um estado moderno. Show? Então quando eu falo da crise política, esse terceiro estado aqui, pode reparar que a base da pirâmide é maior do que o topo, isso é uma coisa matemática. Esse terceiro estado aqui, ele começa a conhecer o iluminismo. Automaticamente ele sabe que se a pirâmide está pesada, a gente tem que começar a contestar de cima. Beleza, é isso? Então a crise política fez Luís XVI rever algumas práticas políticas que ele estava tendo. Tranquilo isso? Senhores, além dessa crise política, você também vai ter uma crise social. Professor, como assim uma crise social? Senhores, a gente vai ter o aumento da fome, tá? Que gera uma crise social, porque a fome é um instinto que você não consegue controlar, né? Chega um determinado momento da fome que você começa a virar uma espécie de canibal, né? Porque você começa a comer suas próprias partes do corpo. Então assim, a fome faz parte de uma crise social. Tranquilo isso? A seca, né? E que gera falta d'água, que gera também uma necessidade básica para o ser humano de sobrevivência. Entendeu? Então, assim, o cenário da crise social em nada favorecia o cenário político, né?
Então, ou seja, o Luís XVI ele está perdendo, inclusive, o apoio populacional. Não só está sendo questionado pelos viés iluministas, mas também está perdendo apoio social porque a população está passando por uma extrema miséria. Para piorar essa situação, em 1788, tá? Você vai ter a Grande Seca, que vai prejudicar, as plantações, né? Vai prejudicar e muito as plantações, né? E que vai gerar uma crise agrícola. Senhores, quando eu falo uma crise agrícola, eu falo que a aristocracia... O que é aristocracia, professor? A aristocracia, e aí, deixa eu dar uma apagadinha aqui nessa estrutura do Estado. A aristocracia... Eu vinha falando. A aristocracia, que são os proprietários de terra, vão começar a entender que os viés iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade são ideais que estão dentro do povo e que são ideais que é difícil conter. Então essa aristocracia, essa nobreza, ela sabe muito bem que o rei está sob ameaça, beleza? Devido ao cenário da crise política, crise social, crise econômica e agora a crise agrícola. Os proprietários de terra sabem, os nobres, né, que o rei está sob ameaça e que eles precisam fazer alguma coisa para impedir essa ameaça. Senhores, então o que vai acontecer? O cenário da França revolucionária é, a grosso modo, o iluminismo crescendo dentro da burguesia, né, dentro do terceiro estado. O rei, que estava lá em cima, começa a perder força. A nobreza, que está vendo esses dois conflitos, tenta sustentar o rei, porque o rei é um aliado fiel dela, né? Mas ao mesmo tempo não dá para desprezar os desejos do terceiro estado. Então, quando você tem esse panorama na França, rapidamente o rei ele convoca a Assembleia dos Notáveis. Por que o rei vai convocar a Assembleia dos Notáveis? O rei aqui, ele quer o seguinte, o rei, ele quer propor uma Assembleia dos Notáveis, de quem tinha participação política na França, e o rei começou a propor uma revisão aos direitos do clero e da nobreza. Senhores, entenda, quando eu falo revisão dos direitos do clero e da nobreza, eu estou falando de um rei que está entendendo o seguinte, olha, vocês, primeiro e segundo estado, precisam rever os seus privilégios. Só que há um problema. Botando os direitos do clero e da nobreza em jogo, e os direitos do rei não vão ser abalados? Porque, afinal de contas, no antigo regime, a igreja legitima esse rei. E a nobreza sustenta esse rei. Então, os próprios aristocratas, quando viram essa proposta do rei, ficaram boladaços com o rei. Por que ficaram boladaços? Porque entenderam que o rei estava dando as costas para eles, em um cenário de crise. Só que o rei dependia da nobreza. Inclusive, senhores, a nobreza que também exerceu forças militares, era o exército confiante do rei, tá? O que vai acontecer? Quando o rei vê que houve uma revolta aristocrática contra a Assembleia dos Notáveis, os aristocratas, proprietários de terra, não gostaram da Assembleia dos Notáveis, o terceiro estado, que é a burguesia, vai lá, aproveita esse momento de estabilidade e convoca os estados gerais. Quando a burguesia vê esse cenário de instabilidade e convoca os estados gerais, o que a burguesia propõe? O que a burguesia quer propor, no caso? Né? Novas eleições para o parlamento. Ou seja, a burguesia sabia que ela era a maioria e que se houvesse novas eleições para o parlamento, ela seria uma forte candidata a ampliar o seu número de cadeiras no parlamento, com isso, maior poder político, e uma proposta de taxar, criar impostos para que o primeiro e segundo estado pagassem impostos. Senhores, isso aí é muito sério, né? Porque quando você vê uma nobreza secular, uma nobreza clerical, olhando para a burguesia, que é uma classe que está se fortalecendo, ela propõe que o primeiro e o segundo estado sejam taxados, o status quo, digo,
status quo da França, ele está extremamente abalado. O que é status quo, professor? O estado de normalidade da França, ele está abalado. O segundo estado também vai contar, né, com as agressões do terceiro estado no sentido de voto por representante. É que eu tive que abreviar aqui que acabou o quadro. Voto por representante. O que o terceiro estado entendeu? Olha, se eu tenho um número maior de representantes, porque a burguesia era maior do que a nobreza, e a burguesia era maior do que o rei, tá? E detalhe, aqui ainda contava com o apoio do povo. A burguesia sabia que se votasse por representante dentro do parlamento, ela ia ampliar o seu número de cadeiras. E uma vez a burguesia dentro do parlamento teria maiores poderes políticos. Então vamos supor, vamos aprovar o projeto de criar um imposto sobre o milho. Hoje o milho é vendido a R$10, tem R$3 de imposto. Aí a partir da medida que eles vão propor, o milho vai ser taxado. Aí o milho vai pagar R$6 de imposto e para a burguesia vai ter um lucro só de R$4. Senhores, antigamente tinha um lucro de R$7. Com a nova proposta de imposto, reduz o lucro da burguesia, certo? Reduzindo o lucro da burguesia, a burguesia não vai gostar. Só que a burguesia, no parlamento antigo da França, tinha direito de questionar esse voto? Claro que não, porque o número de representantes delas era muito menor. Se volta após os Estados Gerais, né? Se bota o voto por representante, com certeza essa medida não ia passar. Por quê? O terceiro estado ia estar em maioria no parlamento. Então a Revolução Francesa, cuidado, ela não começa com um ideal radical. Ela começa com propostas políticas que de início não serão aceitas. E aí sim, a burguesia passa para os ataques na rua. A próxima matéria, a gente vê uma coisa chamada Tomada da Bastilha, que é o marco da Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. A gente vai ver isso mais pra frente e a gente vai ver essa materialização do radicalismo revolucionário, tá? Então, eu quero que você grave que na França pré-revolucionária, as reuniões que ocorriam para a Revolução eram reuniões que visavam a estabilidade política. Só que não foi aceita pelo primeiro e segundo estado. Beleza, gente? Beijo em todos. Tchau, tchau.